Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é uma aula de segurança em smart contracts, onde nós vamos tratar o que é e como se prevenir de reentrance attacks. Um ataque aí muito poderoso, mas ao mesmo tempo simples de corrigir, que pode evitar aí a ruína do seu protocolo DeFi. Então, se esse é um assunto que te interessa, fica aí que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Vou trazer aqui para fins didáticos uma função de saque bem simples, certo? Então eu tenho aqui um smart contract de carteira, certo? Como o próprio nome sugere. Um smart contract bem bobo, tá? Claro que os protocolos, eles costumam ser mais complexos do que isso, né? Mas só para servir aqui como pano de fundo para a gente. Esse smart contract aqui, o que ele faz? Ele tem uma função de depósito, certo? Então essa função de depósito ela é payable, então isso permite que a pessoa envie fundos junto com ela e esses fundos vão parar na conta do smart contract. Todo smart contract na blockchain, ele é na verdade uma carteira também, ele é uma conta corrente de criptomoedas, tá? Qual criptomoeda? A criptomoeda nativa da rede, né? Então se você tiver com o smart contract na rede Ethereum, a criptomoeda é o Ether, no caso, o ETH. Então tem uma função de depósito que recebe uma quantia de valor e registra aí num mapping de saldos, né, quanto que aquele usuário que depositou tem de saldo. É isso que faz essa função de depósito. Até aí, tudo tranquilo. Agora, a função de saque, o que ela faz? Né? Eu tenho aqui, eu recebo uma quantia que a pessoa quer sacar, então ela já tem que ter feito um depósito previamente, né? Eu recebo a quantia que ela quer sacar, eu verifico se ela tem saldo, tá? Essa primeira linha verifica se ela tem saldo. Se ela não tiver saldo suficiente para fazer aquele saque, eu digo fundos insuficientes. Tá? Então, uma verificação, uma validação, nada demais. Aí, o que eu faço? Eu transfiro os fundos que ela pediu para sacar e deduzo o saldo que foi sacado do mapping de saldo aqui, né, na chave daquela conta que solicitou o saque. Tá? Então, se você olhar esse código aqui, você deve pensar, bom, eu tenho uma validação para ele não sacar mais do que o saldo dele. Legal, isso é segurança, claro. Aí eu faço uma transferência, atualizo o saldo. Como na blockchain as ações são atômicas, ou ele vai fazer tudo, ou ele não vai fazer nada, não tem o risco aí de daqui a pouco eu transferir e não atualizar o saldo, certo? Porque é tudo atômico na blockchain. A informação ela vai ser registrada com sucesso se todas as etapas passaram, ou vai ser desfeita se deu erro em alguma das três instruções aqui que a gente fez. E aí que mora o perigo. Por quê? Esse código aqui, do jeito que está, ele está suscetível a ataque de reentrada. Tá? Pode, para alguns, ser mais óbvio qual é a brecha de segurança aqui nesse código, mas para a maioria dos desenvolvedores não é óbvia. Tanto é que tantos ataques acontecem, né? Sei lá, acho que no mínimo um por mês aparece aí na mídia, ou um por bimestre aparece aí na mídia de algum protocolo que foi hackeado, fora os protocolos que não são famosos ou que perdem quantias muito pequenas e não vai parar na mídia. Tá? Mas quando é na casa ali dos milhões, que nem vocês viram os exemplos, cara, mês sim, mês não, no máximo acaba aparecendo algum aí que sofre algum ataque hacker e muitas vezes a culpa é ataque de reentrada. Mas, Luiz, falou, deu um monte de exemplos de ataque de reentrada, mostrou um código que tem a brecha, mas não explicou o que é o ataque de reentrada, como que ele é feito. E é isso que eu quero explicar agora. Qual que é o problema desse código aqui? Tá? No código em si, não tem um problema exatamente, não tem um erro de programação exatamente nesse código aqui. Mas ele tem uma vulnerabilidade. Vamos lá. Para você entender essa vulnerabilidade, a primeira coisa que você tem que entender é que para chamar essa função withdraw, eu posso chamar ela a partir de qualquer lugar. Porque a blockchain pública, as blockchains públicas, como a da Ethereum, por exemplo, e a da Binance e tantas outras, elas têm os endereços públicos dos smart contracts. Né? Esse carteira.sol poderia, por exemplo, estar provisionado em uma blockchain com endereço público.
E aí eu posso, aqui do meu lado, eu, Luiz, programador, eu posso acessar esse smart contract utilizando uma carteira MetaMask, eu posso acessar esse smart contract utilizando uma outra carteira cripto qualquer, um explorador de blocos, um código JavaScript, um código Python. E eu posso também chamar esse smart contract a partir de outro smart contract. E daí começa a brincadeira do ataque de reentrada. Tá? Os atacantes, eles exploram a vulnerabilidade de reentrada através de outro smart contract. E como é que é este outro smart contract que eles escrevem que ataca smart contracts como este aqui? Eu vou trazer um exemplo bem simples. Obviamente, existem muitas variações para fazer esse ataque, mas nesse exemplo bem simples já mostra como que isso muitas vezes acontece. Por favor, eu vou mostrar aqui, não para incentivar ninguém a fazer isso, tá? Nem para ensinar a fazer isso. Tá? Tanto que eu vou trazer o código mais simples possível para não entregar um código já prontinho para servir de ataque ou coisa do tipo. Tá? Não quero entregar arma. Tá bom? Mas aqui eu tenho um exemplo de código que permite explorar essa vulnerabilidade no outro smart contract. O que eu tenho aqui? Primeiro ponto, o atacante, ele estuda o protocolo que ele vai atacar. Então, se ele vai atacar esse carteira aqui, ele vai analisar esse código, e o código ele fica público na blockchain, né? Então ele vai lá olhar na blockchain o código, certo? Aí ele vai olhar, eu tenho uma função de saque aqui. Aí ela está vulnerável, certo? Eu já vou falar para vocês a vulnerabilidade. Quando vocês verem, não vão mais conseguir desver. Tá? Ele vai olhar, opa, tem uma vulnerabilidade aqui. Beleza, então eu vou começar a construir o meu smart contract para o ataque. Primeiro passo é, você cria uma interface. Tá? Uma interface é como se fosse um esquema de contrato. Tá? Botei o nome aqui de iHandTrance, mas poderia ser qualquer coisa, o nome pouco importa. E aí nessa interface, eu vou colocar as assinaturas das funções do contrato que vai ser atacado. Então ela tem duas funções, depósito e withdraw, né? Depósito e withdraw. Eu coloco aqui as duas funções, certo? Primeiro passo. Segundo passo, eu crio o contrato para fazer o ataque. O que esse contrato vai ter? Primeiro, no construtor dele, eu vou passar o endereço do contrato que vai ser atacado, certo? O construtor do smart contract, caso nem todo mundo saiba, ele é disparado quando eu fizer deploy do smart contract na blockchain. Então, quando eu publicar isso aqui na blockchain, eu vou passar junto a informação de qual smart contract eu vou atacar, certo? Aí essa informação, ela vai ser carregada para uma variável local aqui, uma variável de estado, que eu chamei de target, transformando ela para o padrão da interface aqui de cima. A partir de então, para todos os efeitos, quando eu chamar target ponto alguma coisa, eu vou estar chamando uma função lá do smart contract que está sendo atacado, certo? É isso que faz o efeito prático dessa linha de código aqui. Então eu passo o endereço, uso, né, a interface para converter aquele simples endereço para um objeto, que vai permitir depois eu chamar as funções dele, certo? E aí eu crio uma função de ataque. Essa função de ataque, eu, Luiz, o atacante, né, hipotético, vou chamar ela quando eu quiser iniciar o ataque. Junto com a chamada dessa função, essa função ela é payable. O que quer dizer isso? Que eu tenho que pagar para usar essa função. Então eu, atacante, vou investir uma grana para fazer o ataque. Então, por exemplo, junto com o ataque eu posso mandar lá, vou chutar aqui, tá? Meio Ether. Vou chutar, meio ETH. Estou atacando o contrato que está na rede Ethereum. Mas poderia ser em qualquer outra rede compatível. Mando junto lá meio Ethereum. Como é que o ataque começa? O ataque de reentrada começa comigo depositando o valor que eu vou usar no ataque. Então eu transfiro meio Ether via depósito para o contrato que vai ser atacado. Então a carteira, meu protocolo carteira, através da função deposit, vai estar recebendo meio Ether em nome do atacante. O atacante ele tem que fazer esse depósito porque senão ele não consegue passar pela validação de saldo. Se ele não tiver saldo,
o smart contract ele vai se proteger através dessa verificação de saldo aqui. Então eu tenho que ter algum valor mínimo de saldo ali para passar por essa verificação, certo? Porque o ataque só vai acontecer se eu conseguir entrar de fato na função. Se eu cair na validação, ele não acontece. Beleza. Na sequência, olha o que ele faz aqui. Saque. Tá? Ele chama a função withdraw do protocolo que vai ser atacado. Então ele faz o depósito e na sequência ele faz o saque no mesmo valor do depósito. Certo? No mesmo valor do depósito ele manda fazer o saque. Não é obrigado a ser no mesmo valor, tá? Mas aqui no exemplo estou fazendo o mesmo valor. Até aí tudo bem. Né? Luiz, mas que tipo de ataque sem noção é esse? Que o cara faz um depósito e depois saca o dinheiro que ele mesmo depositou. Ele está se auto-atacando? Não. Tá? O que acontece? Quando ele chamar o withdraw, a execução vai vir para cá. Aí vai verificar que ele tem saldo para fazer a chamada, fazer esse saque. Aí ele vai receber os fundos, certo? Do saque. Esse transfer aqui vai mandar o dinheiro de volta para ele. Ele quem, Luiz? O contrato atacante. Porque é o contrato que chamou a função de saque, então é o contrato que vai receber os fundos. Então você não está mandando para a carteira de uma pessoa, você está mandando para a carteira de um contrato na blockchain. E na sequência, o que aconteceria? O saldo seria deduzido. Meu saldo seria atualizado. Para quê? Para que eu não possa ficar sacando infinitamente, certo? Para que num segundo saque caísse na validação e não deixasse sacar. Só que qual que é o problema de eu fazer a atualização do saldo depois de fazer a transferência? E é essa vulnerabilidade, caso algum de vocês não tenha imaginado ou cogitado. A vulnerabilidade aqui está que eu atualizo o meu saldo depois de fazer a transferência. Mas, Luiz, qual é o problema disso? Se a blockchain ela é transacional, ou seja, ela só vai registrar depois que eu tiver as 3 operações finalizadas, as 3 etapas aqui da minha função finalizadas, qual que é o problema dessa ordem? O problema é que o atacante, sabendo que você colocou nesta ordem, ele vai utilizar no smart contract dele este recurso aqui. O que faz este receive num smart contract? Tá? Todo smart contract, eu citei antes, ele é ao mesmo tempo um algoritmo, ele pode ter funções, variáveis, etc. Mas ele também é uma carteira, ele recebe fundos. Por ele receber fundos, todo smart contract possui uma função, mesmo que você não programe ela, possui uma função chamada receive. Essa função receive, ela é disparada toda vez que o smart contract recebe fundos, como o próprio nome dela sugere. Se você mandar dinheiro para o smart contract, vai disparar a função receive. E aí, o que o atacante coloca na função receive? Mais ou menos, tá? Obviamente, dá para fazer coisa muito mais elaborada do que esse exemplo aqui. Só um exemplo didático. Neste exemplo aqui, o que ele verifica? Se o endereço do meu alvo, do meu target, o saldo dele, o saldo do meu contrato alvo, for maior do que o valor que eu estou recebendo, eu mando fazer um novo saque. O que isso quer dizer? Recebi valor, né? Contrato atacado. Ainda tem saldo para mim roubar? Eu faço um novo saque. E aí, reparem uma coisa muito importante. Eu estava nesta linha aqui, ó, transfer. A linha transfer chamou, sem querer, a função receive. E aí a função receive fez o quê? Vai chamar o withdraw de novo. E aí no contrato da carteira, ele não vai chegar na dedução de saldo. Ele vai entrar em withdraw de novo, vai verificar que a pessoa que está pedindo o saque tem saldo ainda, porque não foi atualizado o saque passado, vai transferir mais saldo para aquela conta. Transferindo mais saldo, o que vai acontecer? Vai disparar o receive de novo. E se ainda tiver saldo no contrato atacado, vai disparar o withdraw de novo. Então ele vai ficar disparando o withdraw até sacar, certo? Até você ter transferido tudo que tinha de saldo.
E aí, quando chegar na última transferência, quando o saldo não tiver mais saldo no contrato, aí vai ser atualizado, tá, o balance, né, o saldo do atacante. Mas aí já é tarde demais. Você transferiu muito mais do que você deveria ter transferido. O saldo do atacante ali vai ficar talvez negativo. Dane-se. O atacante não tá nem aí, né? Vai ficar zerado, vai ficar negativo, alguma coisa assim. A transação vai ser registrada sem erro, porque o erro aconteceria somente se ele não tivesse, né, fundo suficiente para sacar, mas ele tinha em todos os testes que aconteceram, certo? E aí já era. O dinheiro foi parar todo no smart contract do atacante. Aí o atacante vai ter 1001 formas de sacar, que ele já previu antes, para ele sacar isso do contrato dele para alguma outra carteira. Às vezes ele saca para várias carteiras diferentes. Às vezes ele já coloca em negociação em outras exchanges, já faz swap, index. Geralmente eles fazem um monte de coisas aí para atrapalhar qualquer tipo de investigação, certo? Que possa ser feita aí em torno disso, tá? Às vezes o cara não é tão esperto e é pego, né? Ele consegue rastrear lá para onde é que foi parar os fundos, vai em alguma exchange centralizada, ele consegue entrar em contato com a exchange, por aí vai, tá? Mas às vezes realmente é fundo perdido, já era, tá? O atacante aí se deu bem, infelizmente. Então é assim, tá, que um reentrance ataque básico funciona. Novamente, claro que pode ter coisas muito mais elaboradas, né? Os hackers estão entre os profissionais mais criativos aí do mercado, certo? Mas a base toda é explorar esse tipo de vulnerabilidade. E aí, para não cair nesse tipo de ataque, tá, tem duas principais coisas que vocês devem fazer, que vocês devem cuidar nos smart contracts de vocês, certo? Primeira coisa, tá? Primeira coisa é você cuidar sempre esta ordem que você faz as operações. Porque se eu trocar essa ordem aqui, já inviabiliza o ataque do atacante, tá? Por quê? Porque ele vai chamar o ataque dele, ele vai depositar o valor e ele vai mandar sacar. Vai entrar na função de saque, vou verificar que ele tem saldo suficiente para o saque. Eu já vou atualizar o saldo dele, já vou deduzir e vou transferir para ele a quantia. Quando ele receber a quantia, vai disparar o receive dele, certo? Aí vai verificar que tem saldo no contrato atacado e dele vai mandar fazer um novo saque. Só que quando ele mandar fazer um novo saque, vai entrar no withdraw de novo, vai testar aqui o saldo dele, só que o saldo dele já foi deduzido. Então ele não vai conseguir sacar uma segunda vez, ele não vai conseguir reentrar na função de saque. Na segunda tentativa, né, se na primeira ele já esgotou tudo que ele tinha depositado, na segunda tentativa ele já não vai conseguir entrar aqui, vai dar fundo insuficiente e o ataque dele já vai ir por água abaixo, ele vai ter perdido o dinheiro, na verdade, tá? Vai ser um ataque aí frustrado. Então a primeira coisa que vocês têm que tomar cuidado é em operações que vocês vão transferir fundos, seja entre usuários, seja para fora do contrato, seja para... Vai mexer de dinheiro de um lado para o outro, cuidem muito as três principais etapas que toda função dessas vai ter. Verificação de saldo, que é aquela etapa inicial require ali, atualização de saldo e a transferência de saldo. A transferência tem que ser sempre a última coisa, tá? Raramente a transferência não vai ser a última etapa, tá? Então não se preocupem com, mas e se eu deduzir o saldo e der um erro depois, o usuário vai ter perdido o dinheiro? Não, porque se der um erro depois, a transação é revertida, tá? Na blockchain não fica as coisas incompletas ali, né? Então a transação vai ser revertida, né? Você pode inclusive chamar, né, abertamente a função revert, se você quiser reverter manualmente, tá? Mas via de regra, deu erro, a transação ela não é concretizada, tá bom? Então esse é o primeiríssimo ponto que vocês têm que tomar cuidado, é justamente aí a ordem, certo? Que vocês programam todas as funções que lidam com transferências de valores, tá? A segunda coisa são técnicas para evitar reentrada em função. A técnica mais comum, ela é a técnica de semáforo ou de flag, que é basicamente você ter uma variável de controle, tá, de sinal, para dizer
se alguém já entrou, se a pessoa, né, que está chamando a função já entrou naquela função alguma vez ou não. Então, tem muitas variações, tá? Vou trazer aqui um exemplo, mas, novamente, tem muitas variações para você implementar isso, mas o que eu vou trazer aqui já é suficiente aí para a maioria dos casos, tá? Então, você pode, por exemplo, definir uma variável de controle, vou chamar aqui de bool private is processing, está processando, tá? Inicialmente em false, certo? E aí, quando a função for chamada, a função que eu quero proteger, por exemplo, esta aqui, eu posso fazer uma verificação, tá? Se, né, não estiver processando, reparem ali a exclamação, né, processando false, então se não estiver processando, ele vai deixar passar. Agora, se processando tiver true, eu vou disparar um erro. Ele vai bloquear a execução. Certo? E aí, se eu deixei passar, eu troco o isProcessing para true. Ou seja, se o atacante tentar fazer uma reentrada na função, ele não vai conseguir. Então, em cada transação do smart contract carteira, eu somente vou conseguir entrar uma vez no withdraw. E claro que ao final do withdraw, para que mais pessoas possam utilizá-lo, né, eu vou ter que limpar de novo o isProcessing, certo? Então eu só vou limpar, né, vou resetar a variável de estado ao final da execução. E se você achar que daqui a pouco isso tá, sei lá, parece simples demais, tá? Você pode utilizar a solução que boa parte do mercado utiliza, que é o Reintrance Guard, tá? A empresa OpenZeppelin, tá, que é uma das empresas aí mais famosas do mercado Web3, certo? Ela tem uma biblioteca de contratos de exemplo, certo? Que muitas empresas ao redor do mundo usam como base para o desenvolvimento dos seus smart contracts, certo? E eles têm, além de contratos prontos, né, eles têm alguns utilitários. Acho que esse é o termo correto. Utilitários. E um desses utilitários que eles têm é chamado de Reintrance Guard. Ou seja, guarda de reentrada. Para a gente utilizar o Reintrance Guard no nosso contrato, ou nos contratos de vocês, é muito simples. Tá? Você vai lá no contrato que você quer utilizar o Reintrance Guard e você adiciona o import, tá, de @openzeppelin/contracts/security/reintranceguard.sol, certo? Esse cara aqui, vocês conseguem analisar o código dele, tá lá no GitHub da OpenZeppelin. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vocês não precisam confiar no Luiz, tá? Nunca confiem cegamente em alguém, por mais que vocês achem que conheçam a pessoa, tá? Façam a sua própria pesquisa, a sua própria análise. Então, vai lá no GitHub da OpenZeppelin, na parte de Contracts, e aí vocês vão encontrar, então, Contracts, Security, reintranceguard.sol. Tá aqui, ó. É isso aqui que vocês vão estar injetando no contrato de vocês, tá? Notem que é um contrato bem pequeno. Bem pequeno. E olha o que ele faz. Ele faz um semáforo, ó. Not entered e entered. A diferença é que ele faz com constantes. Dele tem um status aqui que ele joga constante dentro. Então ele faz a mesma coisa que eu fiz ali com o booleano, só que ele faz diferente. Ele faz mais profissional e tal, tá? Mas a ideia é a mesma. Então o mercado costuma utilizar esse cara aqui. Então, você importa ele no seu contrato, aí você diz que o seu contrato, né, ele vai utilizar aqui nas funções que você quiser bloquear a reentrada. Deixa eu tirar essa minha reentrada básica aqui, só para não ficar estranho. Tá? Então, ignore o que eu fiz antes. Nas funções que você quiser que não permita a reentrada, você vai usar este modificador aqui, ó, non-reentrant. Esse modificador aqui, ele só vai ficar disponível quando vocês usarem o Reintrance Guard do OpenZeppelin, tá? Senão ele vai dar erro aí de compilação, certo? Então nota que ele está dando, ó, erro aqui, né, non-reentrant. Eu faço o import lá em cima e digo que este contrato is Reintrance Guard.
né? Esse is aqui é a herança, né? Então, carteira herda de reentrance guard. Aí eu vou ter acesso ao modificador non-reentrant, e aí automaticamente essa função aqui, quando a pessoa entrar uma vez, ela vai ser flagueada. Se ela entrar de novo, ele vai dizer, opa, calma aí que tu já está executando essa função, você não pode executar 2 vezes. Ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz com esse outro código, só que, né, utilizando alguns padrões de mercado, feito por uma empresa consolidada, famosa, né, que desenvolve aí bons produtos e bons códigos para Web3. Notem que isso não impede acesso paralelo, tá? Outras pessoas utilizarem, nada disso, tá? Impede que um mesmo requisitante, certo? Que ele reentre nesta função. Mas, Luiz, por que eu não uso isso, então, em todas as funções? Ou por que isso aqui não é padrão já na linguagem Solidity? Né? Por que ela permite isso? Ter esse tipo de mecanismo vai aumentar o processamento do seu smart contract, certo? Porque vai ter verificação a mais, vai ter escrita a mais, certo? E todo o processamento em smart contract, ele é cobrado, certo? Então toda operação de escrita, toda transação, desculpem, ela vai cobrar taxa de transação, que é a taxa de rede, que é o gas que a gente chama, né? Então toda função que você colocar non-reentrant vai aumentar o seu custo de gas, na verdade o custo dos usuários, né, de quem está utilizando, vai ter que acabar pagando mais taxas para poder chamar a função. Então você vai utilizar isso aqui, né, nas funções em que vão precisar desse tipo de proteção, certo? No depósito, preciso disso? Provavelmente não. Olha esse meu depósito aqui, né? Ele recebe um valor e atualiza o saldo, né? Ele tem até uma linha só de instrução, não tem muito o que explorar nele ali. Tá? Então provavelmente é uma função que eu não vou colocar non-reentrant. Agora, funções que envolvem transferência de saldo, principalmente para fora do contrato, é essas que os atacantes adoram explorar a vulnerabilidade. Beleza? E é essas que vocês têm que tomar mais cuidado, revisar o máximo de vezes que você puder, pedir o máximo de ajuda que você conseguir, certo? E colocar o máximo de proteção que você aprender. Tá bom? E aí, conseguiu entender o que é e como se prevenir de reentrance attacks? Deixa aqui na seção de comentários se você teve qualquer dúvida ou se você gostou do vídeo. Aliás, se você gostou do vídeo, eu vou pedir também que você deixe o seu like para ajudar aqui a divulgar o meu trabalho na plataforma e recomendar que você se inscreva no canal se você quiser receber os próximos vídeos em primeira mão. Combinado? Então um abraço e até o próximo. Valeu!